Olá, muito boa noite, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso culto aqui no YouTube. Hoje, é terça-feira, 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher, e eu quero desde já dar os meus parabéns, felicitar por todas as mulheres, irmãs, amigas que nos acompanham, que participam desse culto pelo canal do YouTube, que são membros ou não lá da Igreja Batista da Prata. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam como aquela mensagem que eu disse anteontem, no domingo à noite: mulheres cheias de graça, mulheres cheias do poder de Deus, mulheres, esposas, mães profissionais, que as pessoas olhem para vocês e possam dizer o maior elogio que uma mulher possa receber: ali vai uma grande mulher de Deus. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo para todas as mulheres, para todas as irmãs e amigas que nos acompanham aqui. Tá certo? Então, você sabe, nós estamos mudando o formato do nosso culto, estamos diminuindo o tempo de transmissão, porque a partir de alguma quinta-feira que eu já vou marcar, voltaremos a ter o culto de oração, vai ser só oração. Então, aqui no YouTube vai ser só a mensagem, bem mais curtinho, para que as pessoas possam melhor receber e assistir a mensagem, tá bom? Então, até os anúncios, alguma coisa, eu vou evitar de ficar fazendo, para a gente não delongar muito e concentrarmos a live para a mensagem, tá bom? Mas tem um aviso que eu tenho que colocar aqui para você, que eu não posso deixar de fazer, porque para mim é um aviso muito especial. Vou ficar aqui para o lado e vou colocar aqui para você esse aviso. Sábado que vem, 7h30 da noite, você é o meu convidado especial. Está conosco lá na Igreja Batista da Prata, para juntos celebrarmos 20 anos de ministério pastoral efetivo ali naquela igreja. 20 anos atrás, Deus nos mandou para aquele lugar, para aquela igreja, e nesse sábado, 7h30, 12 de março, eu espero vocês. Será uma grande festa, um grande culto de louvor e agradecimento a Deus. Teremos a participação do Ministério de Louvor da nossa igreja, a apresentação sempre abençoadora do Conjunto Lírio dos Vales, e a mensagem será trazida pelo meu grande amigo, pastor João Emílio, pastor da PIB de Irajá, que 20 anos atrás era o pastor interino da Igreja Batista da Prata e me deu posse naquele dia. Tá certo? Então, você é meu convidado. Não deixe de ir. Sábado, 7h30, um culto que sei vai abençoar a sua vida, e é muito importante para mim que você esteja lá para me dar um abraço, para orar por nós, por mim, por Jaqueline Mozazenho, por conta do nosso ministério ali. Tá bom? Então, agora eu volto para o meu lugarzinho. Sábado que vem, 7h30 da noite. Espero por você. Tá bom? Então vamos para a mensagem? Agora é assim, curtinho, entrando direto na mensagem. Mas antes, claro, vamos orar. Ore comigo, feche seus olhos. Vamos buscar a presença do Senhor para que Ele nos use e o Espírito Santo nos dirija, nos encha e nos fale. Vamos orar? Querido Pai, buscamos a Tua presença agora, nesse momento em que vamos ler a Tua palavra, e rogamos a Deus que o Espírito Santo fale aos nossos corações, que nada possa atrapalhar a transmissão desta palavra, e que aquilo que o Senhor colocou no meu coração fale mais uma vez ao meu coração, e fale através da instrumentalidade do Espírito Santo aos corações de todos aqueles que estão assistindo agora, ao vivo, e que vão assistir depois também gravados, que fica a mensagem no YouTube. Fala ao nosso coração, a Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bom, então vamos lá. Abra a sua Bíblia no Salmo 127. Nós estamos fazendo uma série de mensagens, né? Pequenos salmos, grandes mensagens. Esse é o nome dessa série de mensagens, falando sobre os salmos de peregrinação. Alguns chamam de Cântico dos Degraus, que começou no Salmo 120 e vai terminar no Salmo 134. São 15 salmos, e hoje nós vamos ler um dos mais conhecidos, que é o Salmo 127. Então, abriu aí a sua Bíblia?
Está aberta? Deixa aberta, porque é importante que a gente possa aprender, né, falando realmente da palavra de Deus, com a palavra de Deus aberta. Então vamos ler Salmo 127, são apenas 5 versículos. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Que Deus abençoe e aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Amém? Diga amém na sua casa, que Deus ouve com toda a certeza. Vamos pensar então no Salmo 127 sobre o seguinte tema, o seguinte título dessa mensagem: como ter um lar abençoado. Você quer ter um lar abençoado? Quem não quer ter um lar abençoado, não é verdade? Então, este salmo nos ensina como ter um lar abençoado por Deus. No Salmo 127, algumas curiosidades introdutórias. Em algumas versões da Bíblia aparece, talvez seja a sua, se for aquela versão Almeida, né, mais antiga, ele aparece com um subtítulo atribuindo a sua autoria a Salomão. Ou, por exemplo, na Almeida Revisada aparece Salmo para Salomão. Por que isso? As explicações são as seguintes. Alguns estudiosos alegam que Davi, o rei Davi, compôs o salmo para o reinado, do seu querido filho Salomão, já antevendo, veja só, as bênçãos. Olha a fé de Davi. Ele compôs o salmo antevendo as bênçãos de Deus sobre Salomão e a casa de Salomão. Outro grupo de estudiosos dizem que foi o próprio rei Salomão quem escreveu o Salmo 127 para celebrar as bênçãos de Deus sobre o seu reino. Então, pastor, qual é a hipótese mais própria, mais correta, mais aceita? Bom, todas as duas são muito bem aceitas. Qualquer que seja a hipótese, seja Davi tenha sido o autor, seja Salomão, todas elas se adaptam e se aplicam muito bem às circunstâncias da ocasião. Todos os dois estão vendo as bênçãos de Deus sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Bom, isto posto, a título de curiosidade introdutória, deixe-me então agora contar uma história para ilustrar bem o que eu vou falar nessa noite. Conta-se de um jovem, ele buscou emprego numa fábrica. Indo até lá, ele foi entrevistado pelo próprio proprietário da fábrica. E ao ser levado então ao proprietário daquela empresa, ele percebeu, aquele jovem, que o proprietário daquela fábrica era um homem muito nervoso, impaciente e até desesperado por causa das muitas preocupações concernentes a ser o proprietário de uma fábrica tão grande e tão importante. Esse homem, o dono da empresa, disse para aquele jovem que queria o emprego: veja, meu jovem, a única vaga que tenho é uma vice-presidência. Quem preencher essa vaga terá de tomar sobre os seus ombros todas as minhas preocupações. Ah, vice-presidência? Aquilo encheu, né, os olhos do rapaz. Ele logo perguntou: senhor, esse é um trabalho muito duro. Levar sobre os ombros as suas preocupações? Me diz uma coisa, qual vai ser o salário? Sabe o que o presidente o dono da fábrica respondeu? Eu pagarei a você 100 mil reais por mês.
se você realmente me livrar de todas as preocupações e assumir nos seus ombros todas as minhas preocupações. O rapaz então perguntou o seguinte: Senhor, de onde virão esses 100 mil reais mensais? O dono da fábrica então logo lhe explicou: essa, meu jovem, deve ser a sua primeira preocupação. Entenderam? Essa história me ensina o seguinte: como as preocupações afetam os homens. Como as preocupações afetam a nossa vida. Como as preocupações invadem a nossa mente, o nosso espírito. Em alguns casos, as preocupações são tão grandes, tão desafiadoras, que elas causam até doenças nas pessoas. Há também o caso daqueles que se preocupam por algo que nem existe ainda. Eu lembro que eu ouvi uma vez uma mensagem sobre preocupação, sobre ansiedade, do pastor Hernandes Dias Lopes. E o pastor Hernandes Dias Lopes disse que estava no seminário, ainda era seminarista, e ao passar pelo alojamento lá do seminário onde ele estudou, ele viu um jovem seminarista chorando muito, orando e chorando muito. Ele chegou, pediu licença, entrou e quis conversar com esse rapaz e perguntou para ele qual era a causa de tanto choro, de tanta angústia, de tanta ansiedade, de tanta dor, de tanta preocupação. Aquele jovem respondeu para o jovem seminarista Hernandes Dias Lopes: eu estou muito preocupado com a minha mãe. Se ela morrer, como é que eu vou fazer? O pastor Hernandes, então, seminarista, perguntou para ele o seguinte: o que há com a sua mãe? Sua mãe está com alguma doença? Está passando por alguma necessidade? Por algum problema? Aquele rapaz respondeu: não, ela está bem, mas eu estou preocupado porque se ela ficar assim, doente. Diz o pastor Hernandes que a mãe desse rapaz está viva até hoje. Tem gente que se preocupa por algo que nem existe, mas basta apenas a menor possibilidade de vir a acontecer e pronto! Essas pessoas já ficam até doentes, desesperadas de preocupação, mergulhadas num oceano de ansiedade. Pior, quando alguém carrega, além das preocupações, com as coisas tão normais, primordiais, as pessoas também carregam ansiedades de coisas fúteis, de trivialidades. Tem gente que parece que gosta de sofrer. Mas esse, veja bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, esse não era o caso do escritor do Salmo 127, seja ele Davi, seja ele Salomão ou alguma outra pessoa. Eu prefiro entender que o autor seja Salomão. Ele estava, sim, preocupado com certas coisas, mas as preocupações que o autor do Salmo 127 tinha não eram com coisas supérfluas, mas eram preocupações legítimas, preocupações fundamentais para a vida de todo homem. A sabedoria que Salomão mostra aqui no Salmo 127 tem relação com as preocupações ligadas às necessidades mais básicas das pessoas. E não é de se surpreender que os peregrinos, afinal, este é um salmo de peregrinação, e você sabe que os salmos de peregrinação, os peregrinos que iam às festas em Jerusalém, iam cantando estes salmos ao longo do caminho. Não é de surpreender que os peregrinos que iam a Jerusalém cantassem este salmo, pois não iam até lá somente para adorar a Deus, mas para levar ao Senhor
as suas orações, as suas necessidades, os seus clamores e depositar diante do altar de Deus todas as suas preocupações. As suas orações eram ligadas às ansiedades e também à gratidão a Deus pelo auxílio que Deus já tinha prestado. Nesse contexto, então, as 3 preocupações básicas dos homens contidos no Salmo 127 e trazidos em forma de texto de preocupação pelo autor, que eu acredito ser Salomão, são moradia, alimento ou suprimento e família. Moradia, suprimento e família. Agora veja só que interessante. O salmista não apresenta esses temas, perceba, o salmista, o autor do Salmo 127, não apresenta esses temas como metas a serem alcançadas pelas pessoas. Moradia, suprimentos e família, mas como necessidades nas quais os servos de Deus dependem diretamente do Senhor. E você vai concordar comigo que moradia, suprimento e família são necessidades as quais os servos de Deus dependem realmente, diretamente do Senhor. Como habitualmente Salomão faz no livro de Provérbios, ele coloca a questão sobre 2 perspectivas, antepondo o que é ruim ao que é bom. Então vamos ver essas 2 perspectivas. A primeira perspectiva apresentada aqui no Salmo 127 é o que seria viver sem a bênção de Deus. O que seria viver sem a bênção de Deus? Para fazer os peregrinos refletirem sobre o seu relacionamento e a sua dependência de Deus, Salomão introduz a primeira necessidade que gera preocupações para todo ser humano: a casa. Esse conceito de casa tem sido muito debatido neste salmo, já que foi o próprio rei Salomão que edificou a casa de Deus, o templo de Deus, né? Mas o assunto aqui não parece ser o templo, mas realmente a casa particular das pessoas. A próxima dúvida é se Salomão está fazendo uma referência à casa como local de habitação, a morada mesmo, o prédio, ou como a família. A primeira opção é preferível, porque Salomão cita construtores e depois ele faz, um paralelismo com a ideia de uma cidade. Além disso, o texto do Salmo 127 trata sobre a questão familiar, lá nos versos 3 a 5. Veja o que diz Salomão no verso 1, na primeira parte. Abra aí, veja, acompanha comigo a leitura. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. O que ele quer dizer com isso? O que Salomão diz é que sem Deus, não importava quais seriam os esforços e as habilidades dos homens. Sem Deus, o trabalho não seria bem sucedido. Aqui está registrado, está falado por Salomão, sem meias verdades, a insegurança daqueles que, em vez de confiarem no Senhor, confiam na sua própria habilidade ou capacidade para construírem a sua casa, ou, por extensão, arquitetam seus próprios planos de vida, seja no lar, seja até mesmo na construção de uma casa, seja em quaisquer outros setores da vida. Diante disso, desta afirmação, desse tema que Salomão
levanta aqui, se não for o Senhor, o construtor da casa, dizendo realmente sobre a construção da casa, mas que nós podemos tranquilamente levar para o lado da nossa vida, eu posso fazer a seguinte pergunta para você nessa noite: como estamos edificando as nossas casas hoje? Como estamos edificando as nossas casas hoje? De que material é composta a nossa casa? Que alicerce você colocou na sua casa? Que estrutura tem a sua casa? Você aí que tem mais de 40 anos vai lembrar muito bem do hino 367 do cantor cristão, Firme na Rocha. O hino 367 do cantor cristão diz lá na primeira estrofe no coro: que alicerce tendes para construir, uma casa firme para resistir. Grande tempestade quer te chegar, e a instável casa há de derrubar? Diz o coro: nossa morada na rocha está. Firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Será, meu amado, que estamos confiando mais em nossa própria habilidade, na nossa capacidade técnica, nos nossos recursos financeiros, do que em Deus e na sua mão poderosa? A seguir, Salomão passa, então, da visão de uma casa em particular para o grupo, o agrupamento de muitas casas que formam uma cidade. Olha a segunda parte do verso 1. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Isso valia para qualquer cidade, incluindo Jerusalém. Não importava que o próprio Salomão mesmo tivesse reforçado a segurança da cidade, investindo na expansão dos muros de Jerusalém, como nós vimos lá, nós lemos e aprendemos no livro de 1 Reis, capítulo 9, verso 15. Não importava nenhum reforço, nenhuma construção que qualquer rei poderia ter feito nos muros de Jerusalém. Ainda era Deus o responsável pela segurança da cidade, e viver sem Deus significava o cair, o desmoronar de tudo. Uma outra visão amarga do que seria viver sem Deus foi apresentada em conexão com outra necessidade que gera preocupação nas pessoas. Olha o que diz o verso 2, parte A. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Alimento. Primeira necessidade, casa. Segunda necessidade, alimento. Salomão olha para o trabalho árduo de muitos homens, talvez como você, meu amigo, que começa cedinho. Você sai de casa antes do sol nascer e só termina com a escuridão da noite. Você só chega em casa ao anoitecer para poder suprir as necessidades da sua família, principalmente a necessidade mais básica de toda a família, que é o alimento. O próprio Salomão condenou a preguiça. No livro de Provérbios, ele fala muito sobre isso. Lá no Provérbios, capítulo 10, verso 4, capítulo 20, verso 13, o próprio Salomão fala que os homens têm que trabalhar para ter o que comer. Mas perceba, ainda isso não bastava, porque se Deus não abençoasse o trabalho, o resultado seria negativo. Afinal das contas, os homens podiam se esforçar ao trabalhar na terra, mas a chuva e a fertilidade vinham de Deus, sem o qual o trabalho seria vão. Por isso, a segunda parte do versículo é contrastada à primeira. Enquanto na primeira parte os homens trabalham, na segunda parte a ação tem como agente uma pessoa, já que o verbo se encontra no singular.
Dado o versículo anterior, o agente da ação é o próprio Senhor, que providencia para os seus servos aquilo que não podem garantir com o seu esforço próprio. Olha a segunda parte do verso 2. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. É óbvio que, mesmo à noite, Deus comanda tudo o que acontece na terra. A mudança das estações, a chuva, o crescimento das plantações. A ideia de agir enquanto os homens dormem mostra, aponta a efetivação de resultados que o homem não pode produzir, seja dormindo, seja acordado, seja descansando, seja trabalhando arduamente. Tem coisas que só Deus pode fazer. É Deus quem cuida o tempo todo dos seus filhos. É Deus, sem descanso, sem intervalo, que cuida o tempo todo de você. E viver sem esse cuidado, viver sem as bênçãos de Deus, é sofrer carência até das necessidades mais básicas. A segunda perspectiva é que o viver com a bênção de Deus. Então, ele contrasta, né? Salomão contrastou uma coisa com outra nesses primeiros versos, e agora ele vai contrastar a segunda parte do Salmo com a primeira parte, versos 3 a 5. O que é viver com a bênção de Deus? Se viver sem Deus é terrível, viver com Deus é o quê? O oposto. E para exemplificar essa verdade, o escritor, então, Salomão, lança a mão de outra preocupação dos homens, principalmente dos homens do passado, que era a descendência familiar. Especialmente lá, naquele tempo, no passado, a infertilidade de uma mulher, um casal que não possuía filhos, era visto até como um tipo de maldição. Era vergonhoso, era triste não ter filhos. A concessão de filhos era uma demonstração das bênçãos de Deus. Olha o que diz o verso 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. A bênção de Deus por meio dos filhos é um assunto tão destacado aqui nesse salmo que a própria tradição judaica o utilizava nas ocasiões de nascimentos. As razões para que a paternidade fértil fosse considerada bênção de Deus são apresentadas a seguir. Olha o que diz o verso 4. A primeira razão é que os filhos eram o orgulho e a expansão de uma família. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. A ideia parece ser dupla. As flechas são o poder de um guerreiro e promovem o quê? Alcance do seu ataque. Assim, os filhos engrandeciam o lar e expandiam o nome do seu pai. E a segunda razão é que os filhos traziam a alegria. Primeira parte do verso 5. Como é feliz o homem cuja aljava, né, é aquele objeto que o arqueiro coloca as flechas. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. E, finalmente, os filhos eram auxiliadores dos seus pais. Segunda parte do verso 5. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Se o pai precisasse de apoio, mesmo diante de outros homens, os seus filhos o apoiariam. Quando o tempo chegasse e o pai não pudesse mais trabalhar, os filhos o sustentariam. Assim, a bênção de Deus, exemplificada na concessão da família, devia ser notada por cada servo do Senhor. Hoje, nós vivemos uma época muito diferente, em que, por problemas de ordem social, as famílias tendem a ser bem menores. Eu mesmo, você sabe, tenho um filho apenas. Mas
o pior de tudo é que os valores morais a respeito da família, do amor conjugal, da criação e formação dos filhos, vêm sendo destruídos, vêm caindo por terra. O lar como força motora e que gera pessoas, cidadãos ajustados, dignos, o lar está perdendo a sua influência, a sua razão de ser. Casais que se separam, filhos que não são educados pelos seus pais, mas são educados por outras pessoas, por babás, por qualquer outros. Amor livre entre os jovens, para que se conheçam melhor antes de assumir o compromisso do casamento. Esses e outros temas, outras mudanças, tudo isto vem corroendo a estrutura da família que a Bíblia tão bem dignifica. As consequências disso, mais cedo talvez do que a gente espera, poderão começar a surgir, e já surgiram, né? Já estão aí degradando a sociedade, uma promiscuidade crescente, uma perda de valores morais que deveriam sustentar cada nação. Quero concluir dizendo ao que o Salmo 127 nos mostra bem claro. Viver sem Deus significa não poder garantir o bem-estar, ao passo que viver sobre as suas bênçãos, temos uma vida poderosamente suprida pelo Senhor. Se a lição do Salmo é a dependência que o servo tem de Deus, as aplicações práticas no culto eram duas: a oração e a gratidão, ambas desenvolvidas pelos adoradores peregrinos que iam a Jerusalém. Essa é a razão de o Salmo 127 ser um cântico de peregrinação. Mas isso não é uma exclusividade apenas para os israelitas. A Igreja de Cristo hoje compartilha a mesma realidade. Do mesmo modo que os israelitas, somos completamente dependentes de Deus em nossas necessidades mais básicas. E é isso que Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. É Deus quem nos dá o que necessitamos no dia a dia, disse o Senhor Jesus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Veja bem, vou repetir palavras do próprio Senhor Jesus. Não se preocupem com suas próprias vidas. Não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia Sagrada, é o próprio Senhor Jesus. Vou repetir mais uma vez, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, o autor do Salmo 127, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Meu amado, minha amada, é o Senhor quem concede bênçãos por meio de filhos que alegram, que honram e suprem seus pais na velhice. Efésios 6, de 1 a 3.
Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Portanto, nós também temos de desenvolver não apenas a dependência de Deus, mas a oração, Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a gratidão também, 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias. De novo, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Portanto, preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Nas lutas diárias contra as necessidades e as preocupações, lembre-se muito bem como a palavra de Deus nos ensina lá em Pedro, capítulo 5, verso 7 da sua primeira carta. Lancem sobre ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele, Jesus, tem cuidado de vocês. E no modo de viver diante de um Deus que tanto abençoa seus filhos, seja preocupado em obedecer e honrar a Deus. Não fique preocupado com as coisas simples deste mundo, mas fique preocupado em obedecer e honrar a Deus que nos ama, que morreu por nós e ensinou em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa, meu amado, deve ser a sua única preocupação. Alguém disse que a coisa mais próxima do inferno na terra é um lar sem Deus. Não é a guerra, não é o presídio, não é um governo tirano. A coisa mais próxima do inferno na terra é um lar sem Deus, quebrado pelo pecado, em que os pais vivem em brigas e acabam separando, os filhos são abandonados. Mas, por outro lado, ao contraste aí, a coisa mais próxima no céu, do céu aqui na terra, é uma família cristã, uma família que obedece a Deus, que ama a Deus. E eu quero terminar fazendo essa pergunta para você. O que você quer hoje escolher para você e para sua casa? Viver próximo do céu, com as bênçãos e a orientação de Deus, ou viver próximo ao inferno, em um lar sem Deus? Volto a repetir a primeira estrofe do hino. Que alicerce tendes para construir? Como ter um lar abençoado? Que alicerce tendes para construir? Uma casa firme para resistir. Grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar? A minha, a sua, a nossa morada na rocha, Jesus está. Firme e segura ela ficará, quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como ter um lar abençoado? Escolha as bênçãos de Deus, a orientação de Deus. Deixa Deus guiar você, a sua vida, o seu lar. É o que aprendemos no Salmo 127, nesta noite. E que Deus nos abençoe. Você quer orar comigo? Feche seus olhos agora e vamos orar, pedindo que Deus possa abençoar grandemente o seu lar. Se você quer ter uma transformação na sua vida, se você quer deixar Deus guiar a sua vida, quer Jesus ser o mestre, feche os olhos, ora comigo onde você estiver. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra e queremos pedir a Deus, em nome de Jesus, guia meu lar, constrói o meu lar, edifica o meu lar na rocha que é Jesus. Eu quero, como pai,
eu quero como mãe, eu quero como filho, eu quero como membro da minha casa, eu quero construir a minha vida, o meu lar, a minha casa na rocha que é Jesus. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero as bênçãos de Deus. Eu quero ser feliz. Eu quero que, mesmo diante das dificuldades que acontecem no dia a dia, tão normais a qualquer pessoa, quando vierem as tempestades, eu quero que minha casa resista, porque ela está firmada na rocha que é Jesus. Porque se não estiver firmado na rocha que é Jesus, em vão será todo o trabalho, em vão será todo o conhecimento, em vão será todas as coisas, se não estiver com Jesus. Como ter um lar abençoado é ter Jesus, o alicerce, a rocha. E é isso que eu peço para mim nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido. Estamos, então, encerrando a nossa live. Lembrando para você, mais uma vez, você talvez não tenha chegado no início, vou chegar para cá. Sábado que vem, está aqui ó, o meu convite, você é meu convidado a estar lá na Igreja Batista da Prata, 7h30 da noite, para juntos agradecermos a Deus os 20 anos de ministério efetivo ali naquela igreja. O pregador será o pastor João Emílio, teremos o Ministério de Louvor da igreja cantando, o Conjunto Lírio dos Vales também louvando ao Senhor. Vai ser uma grande festa e é muito importante você estar lá comigo. Leve a sua família, não tem problema. Agora a pandemia já passou, graças a Deus. Então vamos encher aquele templo para louvarmos a Deus, glorificarmos a Deus e rogarmos por as suas misericórdias. Tá bom? Você é o meu convidado. Sábado que vem, 7h30 da noite. O pastor vai estar impetrando a bênção e encerrando o culto dessa noite. Vamos orar mais uma vez? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um que ouviu essa mensagem agora ou que vai ouvir depois gravada no YouTube, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Uma noite abençoada, uma noite feliz e até sábado. Espero você lá na igreja às 7h30 da noite, se Deus permitir. Fique com Deus. Boa noite.